Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Professor Carlão, segundo ano A, segundo ano B, Colégio Coração de Jesus. Hoje nós trataremos deste assunto aqui, unificação da Alemanha. Vamos lembrar que esse conteúdo ele está no livro 3 do SAS, página 18, tudo bem? Na aula passada, vocês bem se lembram, nós estudamos a unificação da Itália. Vimos todo o processo de unificação italiana. Agora nós vamos falar sobre o processo de unificação da Alemanha. A pergunta que você pode fazer é: professor, que matéria chata. Por que eu tenho que entender da unificação da Alemanha? Gente, são tantos motivos. São tantos fatores. Primeiro, porque isso vai agregar a um conhecimento sobre o mundo dentro de você. É extremamente importante. Segundo motivo, é que entendendo o processo de unificação da Alemanha, nós vamos entender também a corrida imperialista do século XIX e vamos entender também as causas principais geradoras da Primeira Grande Guerra Mundial, que está diretamente relacionado a esta origem, a este processo político, que foi um processo bélico, que gerou a unificação da Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha foi o último país unificado a se formar na Europa. Isso daqui vai rolar no ano de 1871, portanto, lá no finalzinho do século XIX. E nós vamos lembrar os senhores que o século XIX foi o século da corrida imperialista, em que os países da Europa Ocidental, em franco e acelerado processo de industrialização, disputavam com unhas e dentes áreas coloniais fornecedoras de matérias-primas e mercados consumidores fora do continente europeu. É o que nós chamamos de imperialismo afro-asiático. Como a Alemanha foi o último estado centralizado, o último país a se unificar na Europa, nós falamos que a entrada da Alemanha na corrida imperialista, na disputa por mercados consumidores e áreas fornecedoras de matéria-prima, foi uma entrada tardia, foi o último país a se unificar, como eu disse. E quando há o processo de centralização, do surgimento da Alemanha, a Alemanha entra na corrida imperialista a 1.500 km por hora, tudo bem? Já que ela se sentia prejudicada na divisão das terras afroasiáticas de conquistas, que nasceu a partir da chamada Conferência de Berlim, onde as potências ocidentais pegaram para si as mais importantes, ricas e produtoras áreas fornecedoras de matérias-primas na África e, posteriormente, na Ásia. E essa entrada da Alemanha, pisando no calcanhar dos países europeus, na ânsia pela busca de mercados consumidores, vai ocasionar um desequilíbrio entre esses países. Vai gerar uma série de rivalidades entre esses países, sendo a Alemanha considerada o país epicentro dessa instabilidade na Europa. E adivinha, aonde é que vai chegar esse processo de instabilidade gerada pela entrada da Alemanha, a entrada tardia da Alemanha no processo do imperialismo europeu? Vai desembocar na ocorrência da chamada Primeira Grande Guerra Mundial. Então, eis aí um importante motivo pelo qual vocês, meus alunos e minhas alunas, têm que entender esse processo de unificação e, ao mesmo tempo, tem que estar na cabeça que este processo de unificação vai trazer como consequência esses dois fatores que eu disse para vocês. A entrada da Alemanha na corrida imperialista, na busca por mercados consumidores e áreas fornecedoras de matérias-primas, e a instabilidade política entre os países europeus, que irão desembocar na Primeira
Grande Guerra Mundial. Tudo bem? Beleza? Então tá. Unificação da Alemanha. Professor, a primeira pergunta, por que houve o processo de unificação da Alemanha? Meus amigos, minhas amigas, pelo mesmo motivo que nós tivemos praticamente a unificação da Itália, devido à interferência no território da Alemanha pelo chamado Congresso de Viena, no ano de 1815, após o término das guerras napoleônicas. A Alemanha, territorialmente falando, ela foi dividida sob a forma de 38 estados independentes, ou 38 estados germânicos, dividida territorialmente em reinos independentes. E todos esses reinos, esses 38 estados, como assim historicamente é denominado, vai receber a denominação de, olha aqui entre aspas, ó, lê comigo, Confederação Germânica. A Confederação Germânica, portanto, foi a confederação formada por 38 estados independentes, sob o comando desses dois estados aqui, ó. A Áustria, que tinha uma forte influência no Congresso de Viena, e a Prússia. Uma importante atenção em relação à Prússia. A Prússia, meus amiguinhos, vai ser de dentro desse estado, onde nós tínhamos um governo tipicamente germânico, liderado por um rei chamado Guilherme de Hohenzollern, que vai iniciar um movimento em prol da retirada da Áustria da Confederação Germânica e do processo de unificação territorial da Alemanha. Tudo bem? Então, olha só, já voltamos a falar sobre ela. Então, só retomando aqui, a Confederação Germânica, formada por esses 38 estados independentes, foi assim estabelecido devido à influência do Congresso de Viena. E o comando, o controle sobre esses 38 estados da Confederação Germânica foi entregue à Áustria, que tinha uma grande influência sobre a Confederação Germânica, e ao único estado independente da Confederação Germânica, que foi a Prússia. Vou apresentar para vocês agora o nome de uma pessoa que foi assim o centro das atenções do processo de unificação da Alemanha. O nome do chanceler da Prússia, olha esse nome aqui, meus amiguinhos, guardem, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era chanceler da Prússia. Professor, o que é chanceler? Chanceler equivale ao que nós chamamos de primeiro-ministro. Ele era o chefe de Estado, ele era o representante maior desse Estado independente aqui, ó, a Prússia, um Estado tipicamente, originariamente germânico, tudo bem? Que fazia parte da Confederação Germânica. Por falar em Prússia, vamos lembrar, e esse fato é extremamente importante, que a Prússia era o único estado germânico industrializado da Confederação Germânica. Todos os outros 37 estados, ou seja, os demais estados da Confederação Germânica, eram estados que ainda eram produtores de matérias-primas ou que ainda estavam iniciando o processo de industrialização. Portanto, a Prússia era o estado industrializado, mais desenvolvido economicamente e que tinha autonomia em relação aos demais estados germânicos, não estando sob a influência da Áustria. Professor, por que você está destacando para nós a importância da Prússia? Porque vai ser dentro desse estado germânico, como eu disse anteriormente, que vai se iniciar o movimento, o processo de unificação dos estados da Confederação Germânica, vindo a formar territorialmente aquilo que nós chamamos do que, minhas crianças? Alemanha. Alemanha. Tudo bem? Até aqui? Beleza? Legal. Gente, o processo de unificação da Alemanha antecedeu ao processo de unificação política e territorial da Alemanha o processo de unificação
econômica entre os estados formadores da Confederação Germânica. Nós chamamos esse fato de Zollverein. Vamos repetir essa palavra? Zollverein. Professor, o que significa Zollverein? Significa aduaneira. O que é aduaneira? São as chamadas barreiras alfandegárias. O que foi o Zollverein? O Zollverein foi uma atitude tomada pelo governo da Prússia sob o comando do chanceler Otto von Bismarck, que derrubou todas as barreiras alfandegárias existentes entre os 38 estados da Confederação Germânica, fazendo uma espécie de unificação econômica dos estados germânicos. Então, de acordo com a definição aqui do professor, Zollverein era a liga aduaneira que determinou a unificação de impostos e de moeda. A unificação de impostos e de moeda entre os estados germânicos. Legal, professor, quer dizer o quê? Quer dizer, gurizada, que se formou dentro da Confederação Germânica apenas e tão somente um único mercado, um único local de livre comércio entre os estados germânicos, na medida em que não havia mais entre eles, entre os estados germânicos, qualquer tipo de barreira alfandegária. Era o livre comércio entre os estados germânicos. É claro que essa atitude foi tomada por qual país mesmo, gente? Perdão, por qual estado, gente? Pela Prússia, que era um estado germânico industrializado. Qual era o objetivo dela? O objetivo da Prússia era o domínio econômico total sobre os demais estados germânicos, sendo que a maioria dos estados germânicos eram ricos estados produtores de matéria-prima, enquanto que a Prússia era um rico estado industrializado. E a unificação das barreiras alfandegárias representaria um processo de crescimento acelerado para a industrialização da Prússia. Um outro objetivo da Prússia, ao incentivar a unificação de impostos e moedas entre os estados germânicos, que nós chamamos de Zollverein, era eliminar a interferência ou a influência da Áustria sobre a Confederação Germânica, já que a Áustria, apesar de ter um processo de industrialização, não conseguiria alcançar o processo de industrialização acelerada da Prússia. Professor, a Áustria aceitou pacificamente ficar do lado de fora do Zollverein e da organização econômica da Confederação Germânica? Claro que não. Apesar dela ter sido excluída pelo Zollverein, proposto pela Prússia, ela se sentiu prejudicada. E como é que a Prússia resolveu esta situação com a Áustria? Claro que através daquilo que ficou conhecida como a política do canhão. A política do canhão foi uma teoria desenvolvida pelo primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck, que um dos seus discursos ao parlamento prussiano, ele disse que a unificação dos estados germânicos não ocorreria através de discursos e retóricas, mas aconteceria na base de muito ferro e fogo, e com certeza com muito derramamento de sangue. É aí que nasce a teoria da diplomacia do canhão, as guerras, as confrontações armadas que a Prússia começou a financiar contra os países que se colocavam contrários ao seu processo de integração econômica e territorial. E foram 3 países. A Áustria, que foi batida na chamada Guerra das 7 Semanas, na famosa Batalha de Sadova. A Áustria, que estava pistola da vida com a Prússia devido à formação do Zollverein, foi completamente batida e excluída do contexto da participação econômica na Confederação Germânica. A Dinamarca
que também se posicionou contrariamente ao processo de unificação econômica e posteriormente à unificação territorial da Alemanha, foi completamente batida pela diplomacia do canhão de Otto von Bismarck. Vale a pena a gente lembrar que a Dinamarca foi obrigada a entregar os territórios de Holstein e Schleswig para a Prússia, áreas essas ricas em minérios, ricas em metais preciosos, que foram preponderantes para o desenvolvimento econômico e industrial da Prússia e posteriormente da Alemanha. Tivemos também a guerra contra a França que tinha uma grande influência territorial na Europa Central, no chamado Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, foi contra a unificação da Alemanha, a formação da Liga dos Estados Germânicos, e nós tivemos a famosa Guerra Franco-Prussiana, na famosa Batalha Franco-Prussiana, na Batalha de Sedan, momento em que a França foi completamente derrotada pela Prússia, e aí a Prússia vai unificar, vai finalizar o processo de sua unificação territorial com a derrota da França na famosa Batalha de Sedan no ano de 1870. Importante destaque ao chamado Tratado de Frankfurt. O Tratado de Frankfurt foi o acordo de paz, entre aspas, que não teve lá muita paz assim, imposto pela Prússia à França derrotada, aonde a França humilhada foi obrigada a entregar dois territórios da França, dois territórios pertencentes à França, à Alemanha, como forma de indenização pela Guerra Franco-Prussiana, a região da Alsácia e a região de Lorena. A perda dos territórios da Alsácia e da Lorena para a Alemanha, agora unificada, vai gerar aquilo que nós chamamos de revanchismo francês, tudo bem? Ou seja, o Tratado de Frankfurt gera o chamado revanchismo francês. E o que foi o revanchismo francês? Aqui no quadro. O que foi o revanchismo francês? Foi o sentimento de vingança que os franceses passaram a ter dos alemães, principalmente por causa da derrota na Batalha Franco-Prussiana e da perda dos territórios da Alsácia e Lorena para a Alemanha. Fato esse que vai ser uma das causas principais geradoras da Primeira Grande Guerra Mundial em 1914. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós temos alguns exercícios para serem resolvidos sobre esse tema a partir da página 24 do seu livro 3. Tudo bem? Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Valeu!